Olá, meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e no vídeo de hoje eu venho comentar o segundo volume dos contos completos do Ernest Hemingway, tal como eles são publicados no Brasil pela editora Bertrand Brasil. A primeira explicação que precisa ser dada é o do porquê a gente escolheu ler justamente o segundo volume, em vez de começar pelo primeiro, que seria mais natural. Primeiro porque a gente não tinha a pretensão de ler todos os contos do Hemingway, a gente queria ler os contos mais significativos. E segundo porque justamente neste volume estão aqueles contos do Hemingway pelos quais ele é mais conhecido. Não que não existam contos importantes nos volumes 1 e 3. Mas aqui, inclusive quando a gente começa a pesquisar sobre o Hemingway, sobre a vida dele, sobre a apreciação crítica da obra, quando citam contos, geralmente são contos deste livro. Ou quando mencionam adaptações para o cinema de contos, são contos deste livro. Daí a escolha feita. O Hemingway é alguém cuja vida marcou profundamente a sua literatura. Portanto, antes de começar a falar dos contos, vale muito a pena falar da vida, porque através dela a gente vai compreender melhor a literatura. O Ernest Hemingway nasce ali nos Estados Unidos. Ele vem de uma família que permite que ele tenha contato com o campo ali por alguns momentos, com a caça, com os esportes, coisas que ele vai levar para a vida adulta. Na Primeira Guerra Mundial, por conta de um problema de visão, ele não consegue se alistar oficialmente no exército. No entanto, ele vai como voluntário para a Itália para ser um motorista. E como motorista, ele é gravemente ferido e fica convalescendo em Milão. Esse episódio vai marcar sua postura em relação às guerras, contrário a elas, contra certa romantização que existe, principalmente aos olhos de um jovem que ele também já foi. E essa experiência dessa perna que é muito ferida e que o leva para a cama, também vai marcar sua literatura, inclusive vai se fazer presente em contos aqui deste livro. Depois, o Hemingway, tendo sido um jornalista desde o início, volta a atuar como jornalista ao lado de ser escritor. E nos anos 20 ele vai para Paris com a sua primeira esposa e ali eles vivem aquele ambiente efervescente dos norte-americanos que viviam em Paris. É o ambiente retratado no seu famoso livro Paris é uma Festa. Ali havia a Gertrude Stein, havia o Ezra Pound, o Fitzgerald, o T.S. Eliot. Eles estavam em contato com artistas como Picasso. Portanto, era um ambiente intelectualmente muito ativo. Havia também o James Joyce, a Sylvia Beach, que tinha aquela livraria chamada Shakespeare Company. É esse o ambiente que o Ernest Hemingway frequenta como jornalista e escritor nos anos 20. Por uma série de motivos ele precisa deixar Paris, volta para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos ele se estabelece na Flórida, mais tarde ele também vai ter uma casa naquele estado Idaho, mais ao norte. E ele também compra uma casa e passa a viver muitos anos, isso também vai ser muito impactante, em Cuba. Como eu já disse, o Ernest Hemingway adorava a vida ao ar livre, ele adorava o pugilismo, as corridas de cavalo, as caçadas, as touradas, a pesca em alto mar e por aí vai. Então, quando ele está em Cuba, é justamente a essa pesca em alto mar que ele se dedica preponderantemente. E é isso também que vai dar origem ao seu livro O Velho e o Mar, que vai ser decisivo, inclusive expressamente mencionado pelo comitê, para que ele ganhe o Prêmio Nobel de Literatura em 1954. Além dessa Primeira Guerra Mundial, além dos anos 20 em Paris, o Hemingway trabalha como correspondente de guerra na Guerra Civil Espanhola. Isso também vai marcá-lo e vai aproximá-lo da Espanha. A Espanha é um cenário frequente em seus contos. Ele também esteve na Segunda Guerra Mundial, ali no seu desfecho, naqueles eventos do dia D, no desembarque da Normandia. Ele acompanhou isso. O Hemingway também gostava muito da África, fez algumas longas viagens para a África, não tantas como eu imaginava, mas fez algumas. E isso só fez crescer nele ainda mais o gosto pelas caçadas, pelos animais. E correndo paralelamente a isso, ele teve 4 casamentos.
4 esposas ao longo dessa vida toda acidentada. Além de inúmeros acidentes, o Hemingway passou por uns perrengues terríveis. Para vocês terem uma ideia, ele chegou a ter 2 acidentes de avião em 2 dias subsequentes. Pensem só que azar. E essa experiência, inclusive, está um pouco retratada aqui no conto As Neves do Kilimanjaro. O estilo do Hemingway, justamente porque ele é um jornalista, é um estilo muito objetivo, muito claro, sem firulas, sem grandes descrições, sem grandes voos imaginativos, sem assim aquele excesso de adjetivos, figuras de linguagem, orações subordinadas. É um estilo constituído por frases curtas, declarativas, geralmente marcadas por não terem orações subordinadas envolvidas, períodos que não têm orações subordinadas. Fizeram uma estatística, eu li, e 70% da prosa do Hemingway, dos períodos que ele escreveu, não contém orações subordinadas. São bastante frequentes em outros escritores e até na escrita da gente, se a gente fosse se propor a escrever agora. Então é um estilo muito peculiar. Ao lado dessa peculiaridade que tem a ver com a objetividade, o Hemingway também tinha a famosa teoria do iceberg, ou teoria da omissão, segundo a qual o que deveria ser mostrado na prosa, num conto principalmente, era a ponta do iceberg, ou seja, um pequeno pedaço do todo, sendo que a maior parte do todo não estaria explicitada no conto, mas seria acessível ou intuível de algum modo por fazer parte da mesma estrutura e estar abaixo da superfície. Com isso ele quer dizer, e aí a gente vê a teoria da omissão explicando isso melhor, que ele acreditava que para escrever bem sobre um determinado assunto, você precisava conhecer muito sobre ele e na hora de escrever, não falar a maior parte do que você sabia, só contar um pouco. Justamente por conta da força que advém desse conhecimento que existe, o pouco que seria contado seria suficiente para que o leitor pudesse intuir o que estava faltando, dar credibilidade ao escritor, porque seria palpável que existe muito mais para além do que está escrito, que aquilo tem uma consistência, uma gravidade. Neste livro aqui, em específico, a gente vai encontrar os grandes temas do Hemingway: a guerra, o soldado que convalesce, os esportes, a caça, as touradas e os cenários da Espanha e da Itália sendo recorrentes. Uma vez que não faz sentido num vídeo como esse falar sobre todos os contos, eu escolhi 3 para poder explorar um pouco mais e com isso fornecer um panorama do que vocês podem encontrar nos demais contos. O primeiro conto que eu menciono é A Vida Breve e Feliz, de Francis Macomber. A gente está ali com o Sr. Francis Macomber e a sua esposa e um instrutor, alguém que é responsável ali pelo safari e pela caçada na qual eles estão envolvidos. E obviamente esse cara, esse caçador profissional, é muito mais experiente do que o Francis Macomber. Começa a acontecer o seguinte: tem um determinado episódio de caça em que o Francis Macomber tem medo, ele exibe uma atitude de covardia. E fica muito nítido para todo mundo que presenciou a cena que a sua esposa, ao perceber isso, sofre um decréscimo enorme de interesse amoroso e sensual no marido e passa a ter um interesse proporcionalmente muito maior em relação ao caçador. De modo que o Francis Macomber também percebe isso, se sente desconcertado e se sente menos homem. Não quero dizer aqui com se sente menos homem uma simples neura do Francis Macomber, uma coisa machista boboca. Não, o que o Hemingway quer mostrar aqui é que nessa atitude da caça, nesse jogo de vida ou morte, porque também o caçador poderia falecer no meio do caminho, riscos concretos estavam sendo corridos, ele tem uma certa virilidade, um certo destemor,
que inspira a atração da mulher. Ainda que inconsciente, isso que é o interessante. Existe ali uma coisa assim mais primitiva que rola e que faz com que a senhora Macomber, ainda que não queira isso racionalmente, deixe de gostar do marido por conta da covardia, uma covardia legitimada naquele contexto, mas ainda assim uma covardia, e passe a se interessar mais pelo caçador profissional. No entanto, Francis Macomber, ele prossegue porque ele quer se envolver num episódio de caça em que ele possa de fato exibir coragem e superar aquele episódio anterior. E aí começa a procurar por essa possibilidade, que a gente vai acompanhando ao mesmo tempo que acompanha essa tensão que é crescente. E ali existe um momento em que o Francis Macomber de fato consegue superar aquele momento de covardia e ter uma atitude de coragem, ainda que ela vá ter consequências um pouco imprevistas e não desejáveis. Mas o fato é que esse momento existe. E é dito pelo Hemingway aí que naquele momento o Francis Macomber deixava de ser um menino e se tornava um homem. E é muito interessante porque de fato você percebe, você como um homem lendo, que ele captura um momento que talvez faça mesmo que toda a infância, toda aquela carga da juventude fique para trás e a maturidade se precipite, se consolide de uma só vez. É difícil de explicar, é uma coisa muito sutil e justamente porque é uma coisa muito sutil, torna esse conto um conto tão grandioso. Eu li aqui neste livro que me acompanhou, A Boa Vida Segundo Hemingway, vou deixar o link aqui embaixo caso você se interesse para dar uma espiada, que esse episódio de fato existiu parecido com o próprio Hemingway, em que acho que ele foi defender um amigo numa caçada, aí ele mostrou esse ato de coragem e a senhora dele, a única coisa que conseguiu expressar é meio que se aproximar do Hemingway instintivamente. Falando assim, parece toda uma história machista, autoexibitória, de autoexaltação, mas não. Esse conto eu realmente acredito que é muito mais do que isso. É um estudo muito interessante da psicologia masculina e da relação meio que até visceral que a mulher, ou pelo menos algumas mulheres, podem ter em relação a alguns aspectos da masculinidade. Então eu gostaria de convidar vocês a fazer essa leitura. O segundo conto que eu menciono é Os Renitentes, que é uma grande homenagem às touradas na Espanha. E aqui a gente vai encontrar um matador, que é aquela pessoa, né, que se coloca ali na arena em confronto com o touro. E ele está num momento da carreira que é periclitante. Ele já não consegue participar das melhores touradas. Ele quer se reerguer. Para se reerguer, ele vai ter que participar de uma tourada que nem é tão legal assim. E essa tourada surge, essa oportunidade, e ele vê essa oportunidade como uma oportunidade de vida ou morte. Oportunidade para se reerguer ou fracassar de vez. E é vida ou morte não só no sentido simbólico, metafórico, mas no sentido concreto. Porque ali na arena, tanto o touro pode viver ou morrer, quanto o matador, o toureiro, podem viver ou morrer. Existe uma certa equivalência, existe, lógico, aos nossos olhos modernos, a crueldade animal. Afinal, é o homem que engendra toda essa situação. Mas existe também ali subjacente essa certa paridade, o que dá uma nobreza um pouco maior ao toureiro e uma dignidade, também um respeito do toureiro em relação ao touro, que pode ser o seu algoz. E é interessante porque é uma tourada que se realiza à noite, sob luzes artificiais, o que já denota que não é uma das touradas mais interessantes, porque as touradas verdadeiras, as pujantes, acontecem à luz do dia, à tarde. E ali a gente vai acompanhar
todo o processo dele em confronto com esse touro. E é muito interessante porque, ao mesmo tempo que o Ernest Hemingway consegue retratar esse microcosmo dos movimentos, dos personagens que participam da tourada, das especificidades desse tipo de evento, a gente percebe que tudo aquilo serve como metáfora para o confronto que a gente tem na vida com todas as vicissitudes e, mais imediatamente, por conta ali da situação em específico, com a natureza. Então se torna algo muito maior, e esse sentido de urgência do toureiro em se defrontar com o touro e vencê-lo se confunde com a urgência que ele tem de se reerguer na vida. Então o Hemingway consegue realizar tudo isso muito bem, é um conto longo e é um dos meus favoritos. O Carlos Fuentes, neste livro aqui, O Espelho Enterrado, que eu já comentei no canal, vai falar um pouco mais da história das touradas na Espanha. E eu acredito que o que ele fala ajuda a iluminar um pouco a compreensão desse conto. Primeiro, ele vai dizer que o touro está presente na Espanha desde o princípio. Nas grutas de Altamira, um sítio arqueológico pré-histórico, já existia nas artes primitivas o touro desenhado. Na antiguidade também as divindades taurinas eram ali cultuadas. Quando chega o cristianismo, existe uma metamorfose e existe também a preservação do touro enquanto aspecto da tourada, que tem um paralelo com o sacrifício da missa, porque existe também um sacrifício na tourada. E por fim, existe o touro da Guernica de Picasso, o grande quadro. O touro também se faz presente ali. Então esses são só pequenos exemplos de como o touro perpassa a história da Espanha. Nesse toureiro, nessa tourada, existe todo um aspecto ritual, porque ele diz assim, em relação à tourada que acontece no domingo: duas cerimônias unidas pelo sentido sacrificial, mas diferentes em seus momentos do dia. Missas matutinas, corridas de touro vespertinas. A missa, uma corrida iluminada pelo sol sem ambiguidades do zênite. A corrida, uma missa de luz e sombras, tingida pelo crepúsculo iminente. Pensem, as corridas, elas acontecem no crepúsculo, ou seja, elas estão na iminência de a noite chegar. A noite que é a morte e que pode também se abater sobre o toureiro. Na Praça dos Touros, o povo encontra a si mesmo e encontra o símbolo da natureza, o touro, que corre até o centro da praça, perigosamente assustado, fugindo, cruzando a fronteira entre o sol e a sombra que divide a arena, como a noite e o dia, como a vida e a morte. O touro sai correndo para se encontrar com o antagonista humano, o matador, em seu traje de luzes. O matador é um homem do povo, alguém que se torna célebre entre os espanhóis, principalmente a partir do século XVIII. Mas, no toureio, existe também um evento erótico. Onde, se não na Praça de Touros, pode o homem assumir poses tão sexualmente provocantes? A disfarçatez atraente do traje de luzes, as taleiguinhas apertadas, a ostentação dos atributos sexuais, as nádegas firmes, os testículos apertados sob o pano, o andar obviamente sedutor e autoafirmativo, a luxúria da sensação e o sangue. A corrida autoriza esta incrível arrogância e exibicionismo sexuais. Suas raízes são obscuras e profundas. E ali ele prossegue, procurando identificar a psicologia mais profunda desse evento, que para nós hoje soa um pouco inverossímil, anacrônico e simplesmente cruel. Depois, um terceiro conto que me agrada muito e que para mim traz assim em toda a sua potência essa questão da teoria do iceberg é o conto Che ti disse la Pátria. Nesse conto, o Hemingway vai trazer dois amigos que se declaram, ao menos no conto, como sendo alemães do sul,
que estão ali viajando pela Itália ao longo de alguns dias, passando por diversas cidades, parando ora ali, ora acolá. O conto é basicamente isso, e os diálogos que esses amigos vão tendo ao longo do caminho, as observações sempre sutis que eles vão fazendo. Existem 3 grandes eventos dentro desse conto em que é possível vislumbrar algo mais. Primeiro, eles dão carona para um moço que é um italiano típico, e esse moço se comporta um pouco mal, ele é um pouco folgado demais nessa carona. Mas assim, nada de grave acontece, a carona se encerra e os amigos só trocam uns comentários espirituosos entre si. Depois, eles vão a um restaurante meio que de beira de estrada e ali eles são assediados por algumas mulheres porque, na verdade, aquele era um restaurante que era um prostíbulo, porque os prostíbulos haviam sido proibidos formalmente. Então, para isso, eles precisavam se disfarçar em restaurante. Depois existe um evento em que as estradas estão muito sujas e sujam completamente o carro, a ponto de cobrir a placa de identificação. No entanto, um outro italiano, um patriota, aparece ali, quer tirar dinheiro deles e existe também uma possibilidade dele, enquanto italiano, de aplicar uma multa por conta daquela placa que está coberta, mas a placa está coberta por conta da sujeira do país, e por conta da sujeira do país, esse italiano acha que eles devem ser multados em dobro, enfim. Existe uma extorsão e eles precisam pagar uma determinada quantia a ele. Tudo isso de forma assim muito leve, muito discreta, para mostrar de uma forma global o estado da nação sob Mussolini, sob o fascismo de Mussolini. Porque aquele cidadão arrogante da carona era um fascista, era um italiano que se sentia superior às outras nacionalidades e com todas as prerrogativas. Se o prostíbulo não existe mais, é porque os prostíbulos foram proibidos por Mussolini. E se esse outro cidadão agora se vale dessa prerrogativa popular para poder extorquir dinheiro, é porque o Mussolini gerou esse empoderamento. Mas assim, tudo isso de uma forma bem sutil, sem falar diretamente de Mussolini, contando um pouco de uma viagem trivial, mas que você consegue ali, debaixo da ponta desse iceberg, vislumbrar um retrato da Itália como um todo daquele período e da psicologia daquele povo naquele período. Pessoalmente, eu confesso que este livro não foi o suficiente para me tornar um leitor arrebatado e apaixonado por Ernest Hemingway, mas foi o suficiente para eu ver o valor dessa prosa, ver até onde esses contos podem chegar, e são lugares altos, são realizações artísticas muito interessantes, e com isso ter vontade de ler mais coisas dele. Foi um livro para o qual eu dei 4 estrelas de 5, mas acredito que talvez me tornando um leitor mais habitual de Hemingway, eu possa aproveitar ainda mais essa leitura no futuro. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deem um like, deixem seus comentários, se inscrevam no canal e até mais.